Olá pessoal, esse aqui seria o quarto vídeo, é o último vídeo sobre a série de videoaulas que tratam das topologias de realimentação. E nessa videoaula a gente vai tratar as duas últimas topologias, começando com a topologia realimentação corrente-tensão. Então, essa topologia corrente-tensão, como o seu nome indica, né? No laço de realimentação, ela vai mostrar corrente e vai retornar tensão, também conhecida como o sistema entrada-saída, como uma conexão na entrada série e uma conexão na saída série. Então, o sistema é série-série. Puxar aqui o laser. Tá. Então, ela mostra uma corrente e retorna uma tensão ao subtrator. O circuito de realimentação aparece em série na saída e em série na entrada. Idealmente, o circuito de realimentação tem uma impedância de entrada nula e uma impedância de saída nula. E esse amplificador, ele transforma tensão na entrada em corrente na saída. Portanto, a relação saída-entrada vai ser corrente sobre tensão. É um amplificador de transcondutância, uma relação de transcondutância chamada, denominada aqui GM em maiúsculo, e essa relação de malha fechada vai obedecer a fórmula de malha fechada igual a GM de malha aberta sobre 1 mais K vezes GM de malha aberta. Bom, um exemplo sobre esse circuito de realimentação, vamos calcular então o ganho de malha fechada dessa topologia. Então, nós temos aqui um par diferencial com carga ativa. Essa carga ativa, ela vai ter aqui uma saída, nesse caso, a saída está sendo aqui trocada, né? Não, normalmente a gente usa o espelho ao contrário, né? A carga ativa. Então, nesse caso aqui, nós colocamos a saída no M5, formando aqui o espelho M5 M6, o par diferencial M3 M4, polarizado com a fonte de corrente ISS. Depois disso, a conexão está seguido dessa configuração aqui, que é uma configuração utilizando um transistor MOS, onde nós vemos aqui a transformação da tensão desse nó para a grandeza de corrente. E essa grandeza de corrente vai alimentar um dispositivo, nesse caso vai ser um diodo laser. Esse diodo laser, ele modula a sua intensidade com uma corrente de saída bastante comportada, ou seja, bem definida, que não tem nenhuma variação. E o laço de realimentação vai ser uma resistência RM, que vamos ver daqui a pouco, vai ser um valor bastante pequeno, que mede essa corrente do laser e retorna uma grandeza de tensão ao subtrator que é dado pelo par diferencial. Bom, então, para calcular o ganho de malha fechada, primeiro temos que calcular o ganho de malha aberta e calcular o fator de realimentação. Então, para calcular o ganho de malha aberta, nós vamos, primeira coisa, abrir a malha. Então, nesse ponto aqui, nós vamos abrir a malha. Então, nós vamos ter o seguinte circuito: para diferencial, a porta do M4 vai para o terra, e nós temos aqui aterrado também o terminal dreno de M1. Nesse caso aqui, calculamos o ganho de malha aberta. É, então, o ganho de malha aberta, nessa primeira instância, tá? Vamos ter Vx sobre Vin. Então, vai ser um ganho de tensão, a princípio, mas não vai ser o ganho final, tá? Então, Vx sobre Vin vai ser igual ao ganho desse par diferencial, que seria menos Gm vezes RO3 em paralelo com RO5. RO3, a resistência de modulação do canal do M3, RO5, a resistência de modulação do canal do M5. No modelo de pequenos sinais, as duas ficam em paralelo, e o negativo é porque a saída está no mesmo lado do par diferencial, a saída está no mesmo lado que a tensão de entrada. Então, nós temos aqui o sinal negativo. Essa foi a questão que eu falei. O par diferencial com carga ativa, nós estamos trocando aqui o espelho, portanto, o ganho vai ser negativo. Esse Vx aqui alimenta um segundo estágio, representado aqui pelo transistor M1, que vai transformar esse Vx em uma corrente. Transformação de corrente sobre tensão, a gente sabe por definição que é a transcondutância do próprio transistor.
Nesse caso, menos GM1, que seria a transcondutância do M1. Então, multiplicando aqui Vx Vin vezes Iout Vx, nós obtemos aqui a... antes disso, né? Por que o negativo? Porque aqui nós vemos que M1 é um transistor MOS do tipo da família PMOS. Portanto, se o Vx for positivo, nós vamos ter uma corrente negativa. Por isso, o sinal negativo. Agora sim, multiplicando o primeiro estágio, Vx, Vin, segundo estágio, Iout Vx, nós temos aqui o ganho de malha aberta, de transcondutância, nesse caso, Gm maiúsculo, vai ser igual a menos por menos dá mais, Gm1, Gm3, vezes o paralelo RO3 com RO5. Determinando o fator de realimentação, lembrando que o fator de realimentação sempre vai ser a grandeza que retorna sobre a grandeza que é medida, a grandeza que retorna de tensão, a grandeza que é medida de corrente. Então, nós vemos que a grandeza que VF vai ser uma tensão sobre o resistor RM. E a corrente Iout, se essa resistência é pequenininha, tá? Essa corrente aqui, ela vai preferir passar por ela mesma, indo aqui para o terra. Então, nós temos pouquíssima corrente entrando na porta do M4. Então, o VF sobre Iout vai ser propriamente a resistência RM. Então, dessa maneira, o fator de realimentação é o próprio resistor RM. Então, nesse caso, aplicando o ganho de malha fechada, nesse caso, a relação de transcondutância, Iout sobre Vin de malha fechada vai ser igual a GM, malha aberta, GM1 e GM3 vezes o paralelo RO3 com RO5, U mais K vezes, que é RM, U GM de malha aberta, beleza? Se, sabendo que o ganho de malha é muito maior do que a unidade, tá? Então, esse valor aqui, muito maior do que a unidade, então nós podemos aproximar essa equação a um ganho de transcondutância de malha fechada, aproximadamente igual ao valor de 1 sobre Rm. Tranquilo? Agora, a impedância de entrada. Então, a impedância de entrada desse circuito corrente-tensão, nós vemos representadas aqui pelo esquema. Nós temos aqui uma tensão de entrada, um subtrator, uma grandeza de tensão retornando ao subtrator. Nós temos aqui a grandeza de corrente sendo medida pelo laço de realimentação e o Rin seria a resistência de entrada de malha aberta do meu amplificador de transcondutância, certo? Daqui a pouco vai aparecer aqui a resistência de saída, na hora que a gente for calcular a resistência de saída de malha fechada. Então, por enquanto, a resistência de entrada de malha fechada vai ser igual à resistência de entrada de malha aberta vezes o fator U mais K vezes GM de malha aberta. Portanto, nós estamos aumentando a resistência de entrada. Então, nós estamos tendo um melhor sensor de tensão. Nesse caso, nós estamos tendo um melhor medidor de tensão, ou seja, um voltímetro mais próximo das características ideais. Lembrando que a impedância de entrada de um voltímetro idealmente tende para infinito. A impedância de saída da realimentação corrente-tensão, ela vai fornecer corrente na saída, então, portanto, nós devemos caprichar, né, em obter uma melhor fonte de corrente. Para obter uma melhor fonte de corrente, a resistência de saída, que nesse caso apareceu aqui, tá? A resistência de saída, ela tem que aumentar, tá? Então, nós vemos aqui que a resistência de saída de malha fechada vai ser igual à resistência de saída de malha aberta, que é esse valor aqui, vezes o fator U mais K vezes transcondutância de malha aberta. Para isso, nós anulamos a corrente na entrada, curto-circuitando o IIN. Nós colocamos aqui uma tensão de teste Vx e X, manipulamos a equação e chegamos na fórmula para aumentar a resistência de saída de malha fechada. Para consolidar essas deduções matemáticas, o exemplo seguinte,
onde nós temos aqui uma tensão de entrada que alimenta aqui um primeiro transistor M1, a princípio na configuração porta comum, esse M2 aqui na configuração dreno comum, vai fornecer uma corrente estável para acender um diodo laser e vai ser realimentada por a resistência RM. Lembrando que esse RM é um valor muito pequeno para monitorar a corrente de saída, gerando uma tensão proporcional à corrente de saída e realimentando o subtrator, dado pelo mesmo transistor M1, uma tensão PF. Calcule o ganho de malha aberta, as impedâncias de entrada e saída do circuito. Então, o primeiro ganho de malha aberta vai ser a multiplicação desses dois ganhos, tá? Então, o primeiro vai ser uma transição de tensão, Vx sobre Vin. Vx sobre Vin de uma configuração porta comum vai ser GM-RD. Agora, a transição vai ser de tensão Vx para corrente Iout. Essa transição aqui vai ser Iout sobre Vx. Nós sabemos que a transição em cima de um transistor, seja TVJ ou MOSFET, vai ser igual a GM. Então, a multiplicação dos dois estágios vai me dar a transcondutância do sistema de malha aberta, que seria GM1, GM2 vezes RD. O fator de realimentação é a grandeza que retorna sobre a grandeza que é medida. A grandeza que retorna, nesse caso, é a tensão, VF, que seria a tensão em cima dessa resistência. Pela lei de Ohm, tensão nessa resistência, se ela for considerada pequena, vai ser IOUT vezes RM, e a corrente de saída, IOUT, cancelamos o IOUT numerador e denominador, nós temos o fator de realimentação dado pelo próprio resistor RM. Substituindo os dois valores na equação de ganho de malha fechada, nós obtemos que o ganho de malha fechada de transcondutância vai ser igual ao ganho de malha aberta, GM1, GM2, RD, sobre o mais K vezes, que nesse caso seria RM, vezes GM1, GM2, RD. Beleza? Bom, a impedância de entrada desse mesmo exercício, nós observamos que o terminal de entrada é o terminal fonte de M1. Por definição, nós sabemos que a impedância vista desde o terminal fonte no modelo de pequenos sinais vai ser igual a 1 sobre GM. Essa seria a impedância de entrada de malha aberta, mas a impedância de entrada de malha fechada seria aplicando a equação impedância de entrada de malha aberta vezes U mais o fator de malha aberta, transcondutância de M1, GM2, RD, calculado no slide anterior, vezes a resistência RM, que seria a resistência do laço de realimentação. E por último, a resistência de saída de malha fechada vai ser igual à resistência de saída de malha aberta. Então, nós vemos aqui o ponto de saída, que vai ser o terminal fonte de M2. O terminal fonte de M2 tem uma resistência de saída 1 sobre GM, nesse caso GM2, vezes U mais o fator de malha aberta de M1, GM2, RD, vezes o fator K. A impedância, portanto, de entrada, de impedância de entrada de malha fechada aumentou, a impedância de saída de malha fechada, da mesma forma, aumentou. Nós vemos aqui o resumo da topologia, onde o amplificador de transcondutância GM vai ter um ganho de transcondutância de malha fechada, GM de malha aberta sobre 1 mais K vezes GM de malha aberta. A resistência de entrada de malha fechada vai ser igual à resistência de entrada de malha aberta, vezes 1 mais K vezes GM de malha aberta. Resistência de saída de malha fechada vai ser igual à resistência de entrada, resistência de saída de malha aberta, vezes 1 mais K GM de malha aberta. Nós vemos aqui que RF vai ser igual a R in closed, AF vai ser igual a Iout V in closed, e RUF vai ser igual a ROUT close. Lembrando, essa aqui é a nomenclatura da Hasabi, essa aqui é a nomenclatura do livro Cetra. Por último, a quarta topologia é a topologia realimentação corrente-corrente.
E dessa maneira a gente finaliza as topologias dos sistemas realimentados negativamente, também conhecida como o sistema in-out, paralelo série, pois o circuito de realimentação na entrada, ela está conectada em série, não, desculpa, ela está conectada na entrada em paralelo, pois vai subtrair correntes, e na saída ela está conectada em série, pois vai medir corrente. Então, nós vemos aqui, esse aqui é o famoso amplificador de corrente com realimentação negativa. Então, a realimentação é corrente-corrente, tá? Então, amplificador de corrente de malha aberta, aí em malha fechada, e out sobre in de malha fechada, que faltou a barrinha closed, vai ser igual a o ganho de malha aberta de corrente sobre o mais K vezes o ganho de malha aberta de corrente. O fator de realimentação K, idealmente, se ele amostra a corrente, vai ter uma impedância de entrada próxima de zero, e se ele retorna a corrente, vai ter uma impedância de saída próxima do infinito. A impedância de entrada, se ela vai ser próxima de zero, isso significa que em casos reais ela vai ser menor do que a impedância de entrada de malha aberta. Então, a resistência de entrada de malha fechada vai ser igual à resistência de entrada de malha aberta sobre o fator 1 mais k vezes AI. Dessa maneira aqui, nós estamos diminuindo a impedância de entrada de malha fechada, portanto, estamos tendo um melhor sensor de corrente. Lembrando que um bom sensor de corrente seria um amperímetro, portanto, um amperímetro tem uma resistência de entrada muito baixa. Então, nós estamos em concordância com a análise matemática do diagrama de fluxo nesse caso. E por último, a impedância de saída da topologia corrente-corrente. Colocamos aqui a fonte arbitrária, cerramos a fonte de entrada de corrente, portanto, aqui o circuito aberto. Manipulando o diagrama, nós chegamos na conclusão que o R-out de malha fechada vai ser igual ao R-out de malha aberta, vezes o fator 1 mais K vezes o ganho de corrente de malha aberta. Dessa maneira, nós estamos aumentando a resistência de saída de malha fechada. Dessa maneira, temos uma melhor fonte de corrente. O resumo da realimentação corrente-corrente. Nós vemos aqui o amplificador de corrente de malha fechada vai ser igual a ganho de malha aberta de corrente sobre 1 mais K vezes o ganho de malha aberta de corrente. Resistência de entrada de malha fechada vai ser igual a resistência de entrada de malha aberta sobre 1 mais K vezes o ganho de corrente de malha aberta, onde R enclosed vai ser igual a RIF. R out close vai ser igual à resistência de entrada, de saída de malha aberta vezes o fator 1 mais K vezes o ganho de corrente de malha aberta, onde o R out close vai ser o R OF. Essa aqui, lembrando a nomenclatura do livro Hasavi, essa aqui é a nomenclatura do livro Cetra. Com isso, a gente finaliza as 4 topologias. Espero tenham gostado dessa série de videoaulas sobre as topologias de realimentação. E vou deixar para vocês fazerem uma lista de exercícios. Vou postar no sistema, aí vocês fazem a lista de exercícios à mão e entregam numa próxima aula. Um grande abraço, foi um prazer. Até logo.